E se Alexandre o Grande vivesse mais tempo? Em 336 a.C., Alexandre III se torna o rei dos macedônicos, e durante o seu curto reinado de 13 anos, põe o grande império persa de joelhos, se tornando o senhor da Anatólia, Egito, Mesopotâmia, Pérsia e partes da Índia, de onde A existência de Alexandre o Grande já é o suficiente para que você não tenha síndrome do impostor nem ansiedade para conquistar nada na vida. Você nunca vai ser melhor do que Alexandre, então fica tranquilo. conseguiu ultrapassar, pois sua campanha estava ficando muito longa. Depois do fim da sua campanha, Alexandre vai para a Babilônia. Tipo, não importa o que você faça, você jamais será maior do que Alexandre o Grande. Então relaxa. Olha, general. Não é ciência de foguetes, não. É só ir pro churras que fazem e lá você faz amigos. Até conheci alguém da bolha que é autista por Warhammer 40k. É, tipo, cara, qualquer ambiente que você vá, você vai conseguir fazer amigos. É só se esforçar um pouquinho. Esse é o rolê. Cidade que ele havia Melhor, é só você se colocar em uma situação que você pode conhecer pessoas. Esse é o segredo do rolê. Esse é o segredo da coisa. Você precisa se colocar em situações em que você estará disponível para conhecer outras pessoas. Ponto. conquistado anteriormente. Lá, ele fica doente e teria morrido em 323 a.C., aos 32 anos de idade. Sim, um homem de 32 anos já havia conquistado tudo isso. Mas e se fosse diferente? E se ele vivesse até uma idade avançada de 70 anos? Eu sou o Vídeo Mapas e hoje você vai O mundo seria completamente diferente. descobrir. Talvez Alexandre tivesse virado a sua atenção para o ocidente, que não tinha porra nenhuma nessa época, mas já haviam colônias de fenícios por toda a região. Se Alexandre o Grande tivesse virado a sua atenção para a Península Itálica, o mundo seria completamente diferente. Beleza? É só isso. Depois da sua campanha interrompida na Índia, Alexandre vai para a Babilônia, de onde passa a governar seu império. Lá ele fica extremamente doente, mas não morre. Em seu leito ele tem uma visão, seu império desmorona rapidamente após sua morte. Dias depois ele melhora das suas febres, determinado a deixar seu nome para a história e um grande império para as próximas gerações. Em 323, Alexandre ordena a construção de grandes estradas conectando seu império, assim como o caminho real construído séculos atrás, ligando o sistema já existente ao Levante, Egito, Bizâncio e o mais importante, a construção de uma rota até os limites orientais do império, que seria de grande utilidade posteriormente. No mesmo ano, nasceria o herdeiro de Alexandre, Alexandre IV. Olha, Otávio. Otávio mandou R$10. Já existiu na história da humanidade um ser humano mais based que Alexandre o Grande? Não. Não. Os grandes conquistadores do Ocidente olham pra trás e se inspiram em Alexandre o Grande. Pô. Tipo, não existiu. Não existiu. Não existiu. Valeu, Batata Azul. Mandou R$10. Vou mimir já é a 5 vezes que eu acordo no susto aqui. Boa noite, meu nobre. Napoleão chegou perto? Dizem que Napoleão... Dá pra colocar Napoleão na categoria de maior general da história. Tá Aníbal e Alexandre o Grande. Mas eu não sei. Que desde Não sei. cedo seria César chorou diante da figura de Alexandre o Grande. Ele se achou velho e um bosta perto dele. César. preparado. Tipo, o homem o homem cujo nome foi o título... O maior título de nobreza do Ocidente por 2000 anos, sabe? Os 2000 anos subsequentes. Então, tipo, César se achou um bosta perante Alexandre o Grande. Então, esquece. Seria o herdeiro de Alexandre. Tipo, não importa o que você faça, você não será maior que Alexandre o Grande. Então, tipo, nem adianta tentar. Alexandre IV, que desde cedo seria preparado para assumir o controle do império. Depois de reunir o seu exército, Alexandre decide iniciar a sua planejada campanha na Arábia, em busca de dominar as rotas do comércio da região, preparando também uma grande frota naval que iria costear os portos da península. Ele inicia em 322, partindo da Síria, enquanto seu general, Nearco, parte do outro lado da Mesopotâmia.
Em 2 anos, todas as cidades mais importantes e a costa do Oriente Próximo estão nas mãos do Império Macedônico, com as tribos da região sendo conquistadas, mortas ou se tornando clientes. Como consequência, Alexandre agora controla as rotas comerciais mais importantes, resultando no enriquecimento do Império, que renderia muito dinheiro para as próximas campanhas e seus projetos. A frota macedônica se expandiria rapidamente, com a necessidade de constantemente costear a Arábia, realizar comércio e administrar terras separadas por quilômetros de mar e oceano. Essa seria a última campanha de muitos soldados, visto que alguns já estão lutando guerras há décadas. Os muçulmanos, eu não sei. Já mudou absolutamente tudo. Então, como um esforço para evitar motins, Alexandre permite que os soldados satisfeitos com os espólios voltem para suas casas de forma definitiva, e novos jovens sedentos pelas riquezas da conquista se juntam ao exército macedônico. Com isso surgiu o interesse de Alexandre de conquistar o Mediterrâneo, mas para isso ele teria que vencer a civilização cartaginesa. E depois de alguns anos de preparação, em 318, com o apoio das cidades gregas da Itália como Siracusa, Alexandre conquista a Cilícia, deixando as portas abertas para o coração de Cartago. E pronto, foi tudo pras caralho agora. No Estreito da Sicília, ocorre uma batalha naval, onde com mais recursos os macedônicos já tinham uma frota de guerra maior, destruindo grande parte dos navios cartagineses, sendo iniciado um bloqueio que empobreceu a cidade de Cartago. No ano seguinte, uma frota carrega um exército. Roma nunca emergiria nesse cenário. Olha, Otávio. Otávio mandou R$10. Ironicamente, há uns dias atrás, eu perguntei ao GPT como seria o mundo se o Alexandre tivesse um reinado mais longo. E a resposta foi que o mundo seria muito mais oriental e provavelmente mais avançado. A parte do mais avançado eu acho que é meio. Mais avançado eu acho que é meio cope, mas que seria muito mais oriental. Isso é verdade, sabe? Que muita coisa da Pérsia chegaria ao Ocidente muito mais rápido, sabe? Então sim, concordo. O mundo seria muito mais oriental. Muito mais oriental. Alexandre para conquistar a capital do Império. O Senado cartaginês já havia pedido várias rendições a Alexandre, mas nenhuma das propostas atendia seus desejos. Então, em 317, após uma batalha nos flancos de Cartago, a cidade é conquistada por Alexandre, que desfilaria nas ruas da outrora cidade mais proeminente do Mediterrâneo. Alguns nobres cartagineses seriam nomeados como satrapas e apoiariam Alexandre na conquista das sobras, com Alexandre colocando os pés na Ibéria em 316. Depois disso, as cidades-estado do Mediterrâneo teriam duas opções: aceitar a dominância de Alexandre ou serem invadidas. E nos próximos anos, ele, junto dos seus generais, tentariam estabelecer o domínio de boa parte do litoral mediterrâneo. Roma permaneceria na sombra do Império, e não ousaria se opor por enquanto, já que estavam em guerra com os samitas. Com isso, Alexandre, em 314, volta seus olhos para a Núbia, visando a segurança do Egito, considerado o celeiro do Império. Alexandre conquista rapidamente o reino de Maroé, tornando o Egito uma província mais defensável, longe das fronteiras e enviando uma expedição. Sabe o pior de tudo? Que, tipo, não sou absurdo o Alexandre sair nessa conquista interminável, porque ele venceu literalmente todas as batalhas que ele lutou, cara. Então provavelmente ele conquistaria absolutamente tudo isso daqui. Até a nascente do Nilo. Depois E acabou, é Alexandre, pô. de um ano de descanso para Mudou de palavra. Alexandre decide enviar expedições para costear e conquistar as cidades do Mar Negro, enquanto ele mesmo cuida do reino de Ponto, Armênia e Ibéria e Albânia Caucasiana, conseguindo chegar até os pés dos Montes Cáucasos. Ao norte, a expedição enviada encontra dificuldades com os povos citas, então Alexandre vai cuidar disso pessoalmente, travando inúmeras batalhas contra a cavalaria cita, sempre derrotando-os. Com isso, os portos e as cidades da costa do Mar Negro são todos conquistados. Em 310, Alexandre envia uma missão para circular e mapear a África. Nesse ano, uma frota sairia de Cartago, despedindo-se de Alexandre em pessoa, para atravessar o rochedo do Atlântico e desaparecerem no oceano. No mesmo ano, são feitas algumas campanhas ao norte da Macedônia, para combater as imigrações celtas, sendo organizados estados clientes na região dos Balcãs até o... As usual, esses bárbaros de meio iam tentar desestabilizar o Império. No ano de 305, Roma termina a guerra contra os samitas e se sentem confiantes para desafiar Alexandre. Eles obtêm sucesso inicial, mas despertam a fúria de Alexandre, que desembarca na Sicília e sobe imparável até a capital romana, sendo uma jovem república.
Eu também achei que ele ia tentar, ia entrar no corpo de que o Alexandre ia conseguir mapear a África. Eu acho que isso aí é um pouco too much, não tinha tecnologia disponível pra isso. Sicília e sobe imparável até a capital romana. Sendo uma jovem república, eles não são páreos para a falange macedônica, representando um desafio muito menor do que os cartagineses, por exemplo. Em 303, Roma cai, e depois de uma pequena campanha contra a Etrúsia, Alexandre pode finalmente se dizer o senhor absoluto do Mediterrâneo. Até o momento, Alexandre o Grande tem cerca de 50 anos, tendo lutado cerca de 40 batalhas ao longo da sua vida. Até o presente momento, Alexandre não perdeu nenhuma delas, e tendo cumprido todos os seus objetivos, ele decide partir para a sua conquista final. Olha, Matheus! Acabei de chegar em casa com um bolga cheio de pinga, doido. Se encontrar a nega ali, não deu em nada, doido. Aí eu peguei o quê? Fui descer pra casa do meu mecânico. A desgraça do carro não tá pronto, it's over. Mas enfim, é boa live aí pra gurizada aí, tamo junto. Faz tempo que não aparece, mas tamo Calei junto. mandou R$10. Papo, Cara. o cara não consegue. Calma lá, parceiro. Calma lá. A hora que ele fala, fui pra casa, mina, e não consegui nada. Depois fui pra casa do meu mecânico. Pera aí, cara. Por um segundo. Nossa senhora. Cara. Puta, seja bem-vindo de volta, meu nobre. Nossa senhora. Pariu, quase achei que essa história terminou de um jeito muito escroto. Mas tudo bem. Índia, onde no passado, mesmo tendo vencido todos os confrontos em que iniciava, seu próprio exército estava cansado e impediu que ele continuasse. Agora, novas estradas estão construídas, o que permitiria uma travessia muito mais rápida até o extremo oriente do Império. Alexandre não sabia se voltaria, então deixou seu filho, Alexandre IV, de 17 anos, que já se mostrava carismático e habilidoso, no controle do Império junto aos seus oficiais mais leais. Depois de 2 anos de preparo e travessia, cerca de 200 mil soldados, assim como os suprimentos para que a operação O mundo seria completamente diferente se Alexandre tivesse sobrevivido mesmo. dure. Esquece. À margem do rio. Não, o Bucéfalo ele se aposentou com glórias. Aos 55 anos, Alexandre cruza o Hindu e inicia sua campanha final, com o objetivo de chegar até o fim do mundo. Eles entram em confronto com a dinastia Maurya, que controlava a Índia naquela época. Em maior número naquele momento, as margens do rio Hindu são consolidadas por Alexandre. Alianças são feitas com reinos menores da região, como Avanti e Kalinga, que tentam invasões simultâneas. Mesmo tendo o império consolidado, os Mauryans perdem batalha atrás de batalha, e os macedônicos descem o rio Ganges. O Pajetil não sobra nada. Até o momento, Alexandre derrota um exército de 4 vezes maior que o seu, e com elefantes na captura de Mathura. Depois disso, ele desce o rio Ganges, vencendo exércitos que pareciam não acabar, mas sempre causando muitas baixas e poucas mortes dos seus soldados. Depois de 5 anos de campanha, o exército de Alexandre finalmente chega até a cidade Pataliputra, cercando-a. O rei dos Mauryanos, Chandragupta, vendo que não tinha escolha, concordou em negociar. De fato, essa havia sido a campanha mais difícil da sua vida, e Alexandre viu Pela quantidade de Pajit, né? ano como um igual, onde mesmo não tendo chegado até o suposto fim do mundo, decide por um acordo após ser pressionado pelos soldados mais experientes. Muitas terras a oeste do Ganges se tornam macedônicas. Além disso, elefantes são cedidos para o exército, assim como uma grande quantidade de ouro no Tratado de Pataliputra. As coisas pareciam ter acabado, mas o Império, outrora em seu auge, via uma grande instabilidade após o tratado. Os inimigos internos fortalecidos dividem o que restou da Índia. Alexandre então decide terminar o que havia começado, e luta contra cada senhor da guerra até chegar na foz do rio Ganges. Antes tendo lutado contra um império sólido, Alexandre agora derrota senhores da guerra tirânicos, o que faz com que ele seja percebido como um herói por muitas pessoas, assim como na sua campanha da Pérsia. No 10º ano de campanha, em 291 aos 65 anos, Alexandre decide que o fim do mundo era o outro lado do Oceano Índico. Muito obrigado, Otávio. Nossa. Otávio Por quê? mandou R$10. Cara, imagina uma Índia helenizada. Seria o fim do Shudril. Que mundo muito melhor que o nosso. O futuro é horroroso. Nossa, cara, imagina todo mundo conhecido helenizado. Realmente, retiro o que disse. Otávio, o mundo seria mais avançado. O mundo conhecido seria helenizado e estável por muito mais tempo, sabe? Tipo, Alexandre o Grande tendo conseguido sobreviver ao envenenamento dele aos 32 anos, está firmando seu império, firmando seu controle, deixando o herdeiro claro.
e modificando toda a burocracia e fazendo esse sincretismo cultural helênico com as culturas locais, porque é isso que ele fez também, o mundo seria um lugar mais avançado, ponto. Ele se deu como satisfeito da sua vida de conquista, e depois de uma longa travessia, passando pelos locais em que venceu os persas em sua juventude, ele volta para a Macedônia, onde tudo havia começado, desfilando com os veteranos que essa grande guerra produziu. Agora é inaugurada uma era de paz, onde Alexandre usaria seus últimos anos de vida para treinar seu filho e realizar desejos Detalhe, Esparta segue independente, tá ligado? Tipo, que não estavam relacionados a conquistas. Esparta era uma bosta nessa época, então foda-se. Uma Tipo, Esparta, depois da é a guerra do Peloponeso, se eu não me engano, né? A guerra entre Esparta e Grécia. Eu não sei, eu esqueci. Foi o seu apogeu e dali em diante decadência até ele se tornar uma vila insignificante. construção de grandes templos para os seus Não, Esparta existia nesse período. Esparta foi conquistado só pelos romanos depois. que não estavam relacionados a conquistas, como a construção de grandes templos para os deuses da época. Esparta, quando foi conquistada por Roma, se eu não me engano, era praticamente um mito, tá ligado? Nossa, ali eram os guerreiros espartanos, das Termópilas, o caralho, blá, blá, blá. Sabe, já não eram nada, já não representavam um pouco. Tipo, eu gostei, eu assisti um vídeo sobre Esparta. Eu acho que do... Esqueci o nome do canal. Eu acho que era do História Civilis, tipo, o argumento que ele apresenta no vídeo lá, obviamente, eu não me interesso tanto assim por Grécia. Deveria, mas eu não me interesso tanto assim por Grécia. Esparta, ela definha por causa do seu conservadorismo. O sistema político de Esparta era tão fechado, era tão estável, que, tipo, não permitia resolução de problemas. Vou ver aqui. Muito obrigado, Kalei. Tipo, ele era conservador no pior sentido possível. Então, ele não era permitido a resolução de problemas, sabe? Problemas muito graves que havia na sociedade espartana. Porque eles eram extremamente estáveis. Era extremamente estável aquela porra. Então, Uma grande pirâmide para sepultar seu pai. Seu talento agora é usado para manter o Império unido, e sendo o homem mais respeitado do mundo, ele torna a Macedônia mais sólida. De 323 até agora, casamentos e transplantes de populações foram feitas ao longo de todo o Império, a fim de criar uma cultura unificada e impedir revoltas. Os ambientes urbanos se tornaram tanto quanto cosmopolitas. Dezenas de novos caminhos são construídos e outras dezenas de Alexandrias são fundadas. É desenvolvida uma religião comum no Império que misturaria os panteões dos povos pagãos e gregos ao budismo indiano. Rotas seriam abertas com a China, e o mundo conhecido é expandido até a Coreia. Mas Alexandre passa seus últimos dias ansioso para o retorno da expedição da circunnavegação da África, que infelizmente nunca chegaria. No ano de 285, Alexandre o Grande morre deixando herdeiros. Seu filho Alexandre IV assume em uma transição esperada e estável, e passa sua vida continuando as políticas do seu pai. Seu reinado seria de estabilização e não de conquista, gerenciando a integração do império, a construção de infraestrutura e a formação de uma cultura mundial, além de garantir as sucessões da dinastia alexandrina e a unidade por meio de uma ideologia imperial. até que tudo acaba em uma guerra civil e em uma guerra de sucessão, porque é assim que explode. Tipo, se encerra as guerras de conquista, começa a instabilidade política local, aí você tem a morte inesperada de um rei, aí você gera uma crise sucessória, porque esse rei não tinha um herdeiro claro, e pronto, tudo explode, vai tudo pras caralho, e pronto. Nenhum império dura pra sempre. Todo mundo cai. Além da moeda, que teria que ser unificada. Essas são reformas que Alexandre IV faria, que daria uma vida de mais 2 ou 3 gerações. Porém, inevitavelmente, o legado alexandrino se tornaria mito, e reis não tão habilidosos e sátrapas exigindo autonomia minariam a unidade do império, que teria que dar cada vez mais independência para suas províncias para não perdê-las. Depois de mais 2 ou 3 gerações, o que restaria seriam poderes regionais lutando para se equiparar ao incomparável. Apesar disso, o mundo nunca se esquecerá. Os costumes, a demografia, a economia e a história foram alteradas para sempre. Viveríamos, sem dúvidas, em um mundo muito mais grego e integrado. Não existiria esse abismo cultural entre o Ocidente e o Oriente, com exceção de tudo para lá dos Himalaias. Talvez línguas como o árabe, o latim, celta, cartaginês e persa sejam escritos com caracteres gregos, etc. Um mundo muito, mas muito diferente do nosso. Eu não lembro qual é em detalhes a história da Grécia. De Esparta.
A maior parte das coisas que eu aprendi eu já esqueci, irmão. É isso aí. Bom, seria um mundo melhor. Ponto. O mundo seria melhor.